o negócio? Você quer que eu diga a verdade ou quer que eu... Diga a verdade, diga. É só ele ver, pra ver como é que tá bom? Ficou... Ai, meu pai. Ficou meio merda, né? Ficou meio... Umas rebarba aqui soltando. E o pior é que a gente vai... Não sabe se vai criar uma bolha, né? Bom... Ainda vou comprar tinta pra finalizar aquelas arestinhas ali. É, galera, pra quem não sabe, eu e o Ranon estamos morando juntos. Dá um salve aí, Ranon. E agora, vou começar a compartilhar um pouquinho pra vocês, assim, no meu dia a dia aqui, né? Quando eu for fazer vídeo aqui, sim, respondendo a pergunta, acho que eu vou mudar um pouco o esquema, no lugar de fazer aquele vídeo sentado, parado, formal. Vou mostrar um pouquinho do que tá rolando no dia a dia. E a gente hoje tá dando um grau aqui nos eletrodomésticos e decoração da casa, passando um jet pra ver se fica mais bonito. Então, pessoal, como eu disse, eu vou responder as perguntas de vocês nesses vídeos assim agora, de uma maneira um pouco mais relaxada, e vamos ver como é que sai. E eu também vou aproveitar para responder apenas uma pergunta de cada vez, porque assim acho que a gente consegue aprofundar um pouco mais na questão. Porque aquele vídeo lá que eu fiz várias perguntas e tal, acaba ficando meio entretenimento, não fica um conteúdo assim mais rico, né? Então eu vou tentar pegar uma sugestão de tema de vocês e transformar num vídeo respondendo, mas aprofundando um pouquinho mais. A pergunta de hoje é da Melissa Corsim, e ela perguntou assim: você acha que bebida alcoólica desestabiliza a nossa espiritualidade? E para responder essa pergunta eu vou compartilhar um pouquinho do que aconteceu comigo nesse carnaval e as impressões que eu tive sobre álcool e espiritualidade. Na verdade, olha que curioso, no sábado de carnaval eu ainda não tinha saído para pular carnaval e eu tive um insight de fazer um vídeo falando sobre álcool e carnaval e espiritualidade e tudo isso, né? Tava na pauta, comecei a fazer algumas pesquisas e juntei ali informações que eu achava legal para fazer esse vídeo falando que não era nada demais, que não era um problema. Só que no mesmo dia eu tive um insight, eu tive um sentimento, uma sensação de que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Que tinha coisas pra eu falar ali que talvez nesse vídeo eu iria passar meio en passant, assim, eu não iria aprofundar. Então eu falei assim, olha, quer saber? Amanhã, domingo, eu vou curtir o carnaval, eu vou sair pra rua e eu vou beber e vamos ver como é que eu vou me sentir. Aí a partir daí eu vou começar a repensar aí como é que eu vou fazer esse vídeo quando eu for soltar esse vídeo. Há uns 3 anos atrás eu decidi ficar mais ou menos 1 ano sem beber. Não foi uma decisão assim, vou ficar 1 ano sem beber, mas eu tinha decidido naquela época parar de beber, porque eu tava com esse entendimento de que a bebida não ia me levar num caminho da espiritualidade, num caminho de autoconhecimento, num desenvolvimento, num crescimento espiritual. O problema é que essa decisão, ela veio de um ponto dual, de um ponto de isso é certo, isso é errado, e já que isso é errado, isso não vai me levar pra cima, isso não vai me levar adiante. E eu acho que a questão não é tão simples, não tem a ver com certo e errado, até porque isso é um julgamento humano, isso é uma percepção individual de cada pessoa com base nas suas vivências e crenças e conhecimentos. Na verdade, o ponto é o que funciona e o que não funciona para o nosso corpo. O nosso corpo é a máquina perfeita. Ele está o tempo todo trabalhando para manter a gente num estado ótimo, num estado de energia, num estado de potência, num estado otimizado. Então é óbvio que se a gente constantemente expor o nosso corpo a substâncias que não são naturais, que não trazem o bem-estar, a otimização do nosso corpo, é claro que ele vai estar o tempo todo tentando se reestabilizar e nesse ponto consumindo energia e não otimizando o seu bem-estar. Para quem tem aquela crença de que álcool é coisa do mal e que quando você bebe você está abrindo o campo ali para mais energias e maus espíritos colarem em você, cara, repensa isso aí, tá? Porque o álcool ele faz parte da história humana há mais de 9.000 anos. E todas as grandes civilizações que caminharam por essa terra consumiam álcool, muitas vezes diariamente ou até mesmo como forma de se nutrir, seja de líquido, porque a água talvez não fosse a mais potável possível e às vezes era mais interessante beber algo fermentado para poder se hidratar, ou até mesmo para se alimentar dos nutrientes que existiam naquela determinada bebida. É dito que a cerveja, por muito tempo, foi o pão líquido, né? Porque era um fermentado de cevada que trazia uma pancada de vitaminas e minerais e um monte de nutrientes que eram necessários para a vida humana e que era de fácil estoque, não estragava, né? Então, assim, na civilização egípcia, por exemplo, foi muito consumida a cerveja e há antropólogos que dizem que ela foi a razão pela qual a revolução agrícola aconteceu na história humana. A necessidade de plantar trigo e plantar grãos era, na verdade, para produzir cerveja e não para produzir pão, como muita gente acredita. Isso são algumas linhas de antropólogos aí que discutem isso, se foi para poder produzir
produzir pão em massa, em larga escala, ou se era para produzir cerveja e dar a bebida para todo mundo. Então tá aí, os egípcios, que são referência, né, na história da humanidade, no que tange a espiritualidade, a conexão com outros níveis de consciência, até mesmo com seres de outros planetas e tal, bebiam álcool pra caramba. Várias outras civilizações, cara, o shintoísmo no Japão, ele até hoje tem a produção de saquê como algo sagrado. O saquê também é um fermentado a partir do arroz, então tradicionalmente era uma coisa que era mastigada pelas mulheres e cuspida num vasinho ali, que aquilo ali começava a fermentar e aí produzia álcool e virava saquê. A mesma coisa acontecia com todos os povos da região da Mesoamérica e os povos andinos também, então os astecas, os maias, os incas também consumiam álcool através de fermentação de maíz, né, de milho. Eles chamavam de chicha, né? Até hoje eles fazem isso, se você for lá você vai encontrar. Então a bebida alcoólica, a partir da fermentação, ela faz parte da história humana já há milênios. Já as bebidas destiladas, se eu não me engano, vieram a partir dos árabes, que na verdade faziam álcool para poder fazer remoção de essência de flores e determinadas coisas que eles utilizavam para gerar essências, né, de determinadas plantas e medicamentos e tudo isso, né. O álcool tinha esse objetivo inicial de ser uma ferramenta para a produção de medicamentos. E, se eu não me engano, já vi em algum lugar também dizendo que álcool vem de uma antiga forma de árabe que significa alcool, que é removedor de essência. Pesado, né? Isso aí, de fato, quem toma muito destilado aí sabe que em algum determinado momento não lembra mais de nada, né? Não sente mais que tá naquele corpo ali. Se você de repente tem algum colega, algum amigo aí que quando bebe demais nem parece mais estar agindo como aquela pessoa que você conhece, é um negócio complicado. Só que, como eu disse, esse era o álcool destilado que era utilizado para a produção de determinados itens medicamentosos ou os cosméticos, né? E não o álcool fermentado vindo de uma produção mais artesanal. Isso quer dizer que tomar uma bebida artesanal é mais saudável para o seu corpo do que tomar um destilado? Com certeza, sim, isso é a menor dúvida. Mas eu não sei se isso vai te levar para um caminho de espiritualidade ou não. Aí é uma questão pessoal de como você lida com essas substâncias e como o seu corpo reage com essas substâncias. Eu acredito que com o passar do tempo, nós lidamos diferente com determinadas coisas. E eu vou contar para vocês agora o que aconteceu comigo. Nesses anos atrás, nessa época que eu fiquei sem beber, foi um processo muito interessante para reavaliar muitas coisas, assim, né, sobre como a bebida é uma coisa condicionada, né? A primeira vez que você tomou uma cerveja, possivelmente não foi gostoso, assim, foi um negócio meio amargo, esquisito, gasificado, sei lá, foi estranho. Mas você toma por socialização, você toma por condicionamento, você toma porque você tá ali na roda, você tá no grupo, não é nem que ninguém te força a nada, muitas vezes você sente que ao fazer isso eu me sinto parte do grupo. Então quando você faz um exercício de você passar pelo menos um mês ou um determinado período sem beber nada, você questiona muita coisa sobre como você lida com o ambiente de socialização sem estar exposto a álcool, sabe? E você começa a mudar, talvez, não só as suas amizades, mas a forma ou os ambientes que você frequenta. Nessa época que eu fiquei sem beber, era muito fácil, eu tava vivendo num retiro de yoga lá na Nova Zelândia, então as oportunidades de ter contato com álcool eram raras e mesmo assim não me tocavam muito, não me dava muita vontade, né? O pessoal fazia um encontrinho, eu comprava um vinho, ou a gente ia de vez em quando no forró lá na cidade de Auckland e eu não tava com muita vontade de beber. O forró já não é uma coisa que eu bebo muito, nunca fui de beber muito no forró. Nunca fui de beber muito, ponto, né, na verdade. Então, de fato, nesse período eu não tinha tanta tentação assim e também não é algo que, uma tentação, nossa, preciso tomar um negócio. Não, nunca foi pra mim, eu nunca tive essa relação com álcool. Então foi fácil de lidar, foi fácil de não estar num contexto social que eu era um alienígena se eu não estivesse tomando um negócio com a galera. Eu lembro que eu voltei a beber álcool mais ou menos uns 3, 4 meses depois que eu voltei pro Brasil e eu já tinha ido pra festas, casamentos e uma pancada de coisa com os meus amigos antigos, não tava bebendo, o pessoal ficava como, né, castigando ali em cima de mim, perturbando porque eu não tava tomando uma cerveja com eles, no casamento de um amigão meu, eu falei assim, pô, cara, tu não vai tomar uma cerveja comigo? Eu falei assim, pô, não vou, cara, não tô bebendo e tal, não tô afim. E enfim, né, caía um pouquinho no julgamento dos colegas ali, mas não era problema. Eu voltei a beber depois de uns 3, 4 meses que eu tava aqui no Brasil, porque eu tive uma outra experiência que me trouxe um insight, assim, muito interessante sobre dualidade, sobre como eu tinha iniciado esse processo de não beber por achar que aquilo ali era errado, e não era esse o caminho. Na verdade, eu não estava prestando atenção sobre como aquilo ali afetava o meu corpo, e simplesmente estava assim, não, isso aqui não é uma coisa pura, então não vou mais beber. E aí nessa época eu voltei a beber normal, né, e tive minha vida social normal, nunca foi um problema pra mim, como eu disse, eu nunca fui de beber muito. Só que agora, no carnaval, eu falei assim, poxa, eu quero fazer um vídeo falando sobre isso, só que eu não vou chegar cagando um monte de regra, né? Eu fui atrás um pouco das informações históricas, né, para poder entender o contexto no qual nós estamos expostos ao álcool e se isso foi alguma coisa maléfica para o nosso desenvolvimento como
humanidade. E não foi, porque na verdade as grandes civilizações todas elas consumiam álcool, mas eu ainda queria prestar atenção no meu corpo e nas minhas reações para eu poder criar esse conteúdo para vocês. E o que aconteceu foi o seguinte: eu fui pro bloco no domingo e eu sou fascinado por cerveja artesanal, gosto muito. E tem uma cerveja muito gostosa chamada Ocos Pocos, pra quem nunca tomou, fica a recomendação, realmente é uma cerveja muito boa. E os caras estavam com uma carrocinha no meio do bloco, assim, cara, com os caras pedalando, um caixote, assim, dentro do bloco, sei lá quantas centenas de pessoas. E quando eu cheguei no bloco, era a primeira coisa que eu vi, eu falei assim, não acreditei. E eu pedi um copão, assim, sei lá, 500 ml de cerveja, muito gostosa, pra poder tomar. E aí que nem a mãe fala, né, que algumas drogas são porta de entrada pra outras, cara, foi exatamente isso que aconteceu. Eu tomei essa cerveja, tava maravilhosa, eu fiquei solto, me dei risada pra caramba no bloco, me diverti e tal. E aí depois, um pouquinho depois, assim, sei lá, coisa de 40 minutos depois, acabei tomando uma outra. E aí tomei a Cacildes, que já não é uma cerveja artesanal, já não é uma cerveja assim tão elevada, né, num grau de pureza, como foi feita e tudo mais. Aí passou uma hora, por impulso, me deu vontade de tomar a cachaçinha de jambu. Aí fui lá, comprei, tomei a cachaçinha de jambu. Aí 3 horas depois, sei lá, 2 horas depois, eu fui pra um barzinho com o pessoal e acabei tomando 2 garrafas de cerveja, aí sei lá que cerveja que era, uma Brahma qualquer, alguma coisa do gênero. Aí no final das contas, acabei beijando uma menina nada a ver no meio do bloco, e no dia seguinte eu acordei doente. Eu nunca tinha... Olha, tinha muito tempo que eu não ficava doente dessa forma. Eu fiquei com a garganta doendo e, de fato, com catarro e tudo isso, fiquei até com medo de ser aí o tal do coronavírus, e eu passei a semana inteira de cama. Eu passei a semana inteira baqueada, semana inteira doente. E se tem uma coisa que ficar doente nos traz de bom, é ficar na cama refletindo sobre a vida, né? E foi isso que eu fiz durante esses dias. Eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, por que eu fiquei doente? Onde será que eu tava em incongruência, né? Pro meu corpo se desestabilizar e abrir espaço para eu entrar uma doença dentro de mim e ele não tá forte o suficiente para me proteger dela. E obviamente que nesse dia foi o álcool, né? Como eu disse no início do vídeo, o nosso corpo tá o tempo todo otimizado para nos proteger de absolutamente tudo e para, enfim, deixar a gente funcionando no 100%, 110%. Se a gente tá poluindo ele com outras substâncias, ele tem que se proteger dessa substância que a gente está botando para dentro, e ele não vai estar funcionando na otimização, então ele está mais frágil. E para mim, qualquer relação disso tudo com a espiritualidade é que, de fato, eu gosto da cerveja artesanal, só que ali eu senti que foi outros pontos de inconsciência, sabe? De estar inconsciente. Eu não precisava, eu podia ter ficado só com aquela cerveja, ou eu podia ter buscado tomar mais uma daquela de novo e pronto, tomava 2 cervejas no dia e tava de boa, era isso, sabe? Eu não precisava ter ido tomar outra coisa, depois tomar cachaça, depois tomar outra cerveja nada a ver, cerveja que eu não gosto de tomar, cerveja que pra mim não me dá prazer. Eu tava tomando pelo hábito de sentar com um amigo meu e tomar uma. E aí nos dias seguintes eu fiquei pensando nisso, como que eu tive um ato de inconsciência desse jeito e me deixei ficar doente. E pô, naquela época que eu tava lá sem beber, de fato eu tava me sentindo conectadaço, assim, sabe? Muita coisa legal, só ideia boa, só coisa boa vindo através da minha mente e tal. E nesses dias doentes não foi assim, né, cara? E eu acredito o seguinte, não tem certo e errado se a bebida faz bem ou se não faz bem. Tem o que funciona pra você. Tem como é que o seu corpo lida com isso, como é que você reage às substâncias, o quanto de impulsividade, de inconsciência isso te traz e com quanto, né, isso te traz, porque, verdade seja dita, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Agora, quanto que é uma dose que te tira do eixo, isso é uma coisa muito sutil, uma coisa de você se conhecer muito bem, se perceber até onde eu posso ir, que a partir daqui eu já tô agindo de uma maneira que não sou eu, de uma maneira que não é consciente, de uma maneira que não me faz bem. E por que isso? Porque as bebidas que a gente bebe hoje, elas são muito diferentes das bebidas da antiguidade, né, cara? A bebida fermentada, historicamente, né, a xixa, né, como eu falei, nos Andes e essas outras bebidas que, enfim, se faziam, né, os pães líquidos, né, que se faziam nesses outros povos na história da humanidade, não eram muito alcoolizados, era um percentual alcoólico muito baixo, né, eram coisas muito leves. A bebida fermentada naturalmente, ela não passa nem de 14% de concentração alcoólica, que é o que tem dentro de um vinho. A partir daí ela já não produz mais, não é mais fermentação, é só outros processos para poder chegar a uma graduação alcoólica maior. Então eu recomendo o seguinte, ó, 2 coisas. Uma, passar um tempo sem beber, passar 1 mês, 2 meses sem tomar uma gota de álcool, ir nos seus programas sociais, fazer tudo o que você quer fazer sem tomar uma gota de álcool para ver como que você lida com isso, o quanto que o álcool faz parte de quem você é, o quanto que o álcool define a sua personalidade nos seus meios sociais. Isso é uma coisa muito interessante de perceber e você vai ver que ele te influencia demais assim no seu comportamento e que quando você não
tem acesso a ele, quando você decide não ter acesso a ele, como é que você lida nesses ambientes. Ou se você continua querendo frequentar esses ambientes, ou se novos ambientes, novos grupos, novas atividades sociais, novas formas de encontrar seus amigos se tornam mais interessantes. E a outra coisa, como eu sempre digo, é se observar, se observar, se observar. É prestar atenção como que essas substâncias afetam o seu corpo, né? Depois de você passar esse tempo sem beber, ou até mesmo hoje, né, antes de você iniciar esse processo, experimente tomar pouco e ver como que isso te interfere, né? E até quando? E quando a partir de quanto aquilo ali já muda o seu estado para um estado de inconsciência. O que seria um estado de inconsciência? Onde você está falando coisas que não deveria estar falando, ou você está pensando coisas que não deveria estar pensando, ou você está tendo atitudes mais negativas, sejam comentários um pouco mais maldosos, ou palavras um pouco mais chulas, sabe? Coisas que você sabe que não te faz bem, coisas que não tá vindo daqui, não tá vindo daqui do coração, sabe? Eu acho que esses dois exercícios vão te ajudar a perceber se de fato o álcool é uma coisa que te faz bem, te leva para um caminho de luz e de espiritualidade ou não. Pra mim, desde esse último episódio, decidi ficar de novo sem beber, não sei por quanto tempo, não sei até quando, não sei se vai ser pra sempre, mas eu quero fazer esse teste de, pô, agora que eu tô num outro nível de conhecimento, né, desde 3 anos atrás, é claro, né, todo mundo muda em 3 anos, eu quero ficar um tempo sem poder ter álcool no meu corpo, sem estar em ambientes sociais e estar tendo exposição a álcool, e ver como é que isso vai me afetar, como é que eu vou lidar, se isso vai trazer algum tipo de pureza mesmo nos meus pensamentos, fora daquele contexto ali. E tem várias situações que eu não bebo, claro, e já sinto essa diferença, só que eu quero deixar isso por um período mais prolongado para poder ter certeza mesmo. E também, não só para ter certeza, mas, enfim, gastar menos dinheiro também, né? Acho que é bom, né? Ficar sem beber. Beber gasta dinheiro e, enfim, te põe em situações, às vezes, delicadas e você falando coisas nada a ver. Então, decidi ficar sem beber de novo e também cuidar melhor da minha saúde. Esse ano é um ano da saúde. É isso que eu tô fazendo. E eu quero compartilhar com você essa jornada pessoal também, sobre minha alimentação, exercício físico e outras coisas aí que tem feito parte do meu dia a dia, né? Do meu autocuidado, que eu acho que vão ser legais de compartilhar aqui, pra ver se motiva vocês também a darem um rumo na vida de vocês. Mentira, não rumo não, mas continuar alguns hábitos, mudar algumas coisas que você se alimenta, algumas formas que você se move, né? Tem muita coisa legal pra falar sobre isso, e ao longo dos próximos vídeos aí eu vou mostrando pra vocês o que eu tenho aprendido, o que tem feito sentido pra mim, beleza? Era isso, pessoal, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Vou aqui voltar a cuidar da casa. Olha que gracinha essa árvorezona aqui, ó, bem no meio da varanda aqui. Vou aproveitar o dia aqui, aproveitar que o dia tá bonito e vou lá agitar a minha vida, porque tem muita coisa pra fazer aqui. Essa coisa de morar em casa nova e se mudar, ter ponto fixo agora, né? Porque, enfim, eu tava viajando o mundo aí durante sei lá quanto tempo sem ter minha própria casa. Agora eu tenho. Dá trabalho, gente. Dá bastante trabalho. Ah, bagunça. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abração. Se inscreve no canal se não tá inscrito e compartilha com a galera aí que bebe muito e que precisa refletir algumas coisas aí.